Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Santos, eu sou consultor para transformação digital e sou também arquiteto de sistemas. Hoje eu vou falar com você sobre falhas de segurança, tá? Vulnerabilidades aqui em sistemas web. Basicamente aqui, hoje nós vamos abordar somente uma falha, ok? Essa falha é uma falha muito importante, embora seja simples de detectar. Tá, então, eu já utilizei também, inclusive, essa falha de segurança como uma estratégia para abordagem de prováveis clientes, para fazer prospecção de cliente. Tá? Eu, inclusive, consegui, em algumas ocasiões, prestar serviços na área de segurança, tá? Para empresas que tinham essa falha. Tá, pessoal? Então, fica aqui a dica. Tá? Você pode, após o vídeo, você já vai ser capaz de identificar a falha, de testar e de implementar a solução, tá? E após isso você pode abordar qualquer empresa, tá? Que você conheça que tenha essa falha e apresentar o seu portfólio de serviços e prestar um serviço para essa empresa também e que vai gerar aí proveitos para você, ok? Bom, então aqui a falha que nós vamos aqui então discutir hoje é uma falha relacionada com o armazenamento de senhas, de uma forma insegura, tá? Então, basicamente, nós temos aqui uma imagem onde nós temos aqui um pequeno fluxo, de um sistema. Basicamente, então, do lado esquerdo nós temos o usuário, que seria o usuário no seu computador. Ele faz um cadastro em um determinado site, tá? Então, ele insere lá o seu usuário, coloca a senha e o e-mail, tá? Essa informação é enviada para o servidor para ser cadastrada, Então esse processo, então esse estado, nós chamamos de data in transit, que ou seja, a informação está em trânsito, está saindo do usuário, está indo para o servidor, tá? Então o servidor vai receber essa informação, vai processar e ele vai, por sua vez, enviar essa informação para um banco de dados. Tá, pessoal? Então a informação também vai ser enviada e também vai estar no estado em trânsito, tá? Porque ela está em movimento. E assim que ela chega no banco de dados, que ela é salva no banco de dados, então ela passa do estado em trânsito para o estado em descanso, ou em rest em inglês, Então a informação vai passar basicamente aqui vai ter dois estados nesse caso aqui, tá? E aí, o que acontece? A base de dados ou o banco de dados vai, por sua vez, guardar essa informação no banco de dados. Então, esse é o fluxo. Qual é o problema aqui? Como você pode ver aqui em vermelho, nós temos a senha, que seria 100 password ou 100 password. É um trocadilho aqui, então, qual é o problema? O problema é que o usuário ele envia a sua senha, até aqui está tudo bem, o servidor recebe a sua senha, tá? O servidor processa a sua senha, os seus dados, tá? E ele continua mantendo a senha em plain text, tá? E ele guarda essa senha no banco de dados ainda em formato plain text. O que seria plain text? Plain text seria um formato em que nós conseguimos visualmente identificar o conteúdo daquele campo, daquele atributo, tá? Então visualmente você consegue saber qual é o valor daquele campo, tá? Então para senhas, isso não é o indicado, tá? Então eu vou mostrar aqui então para você um exemplo desse, Então nós temos aqui então a nossa base de dados ou o nosso banco de dados e nós temos dois usuários, tá? O primeiro aqui seria o Flávio Santos e o segundo o José Silva, tá? Os dois possuem passwords guardadas no banco de dados em formato plain text. Ou seja, imaginemos aqui que o administrador do sistema ele tem acesso ao banco de dados e se ele decidir acessar a tabela user, onde nós temos aqui, nesse caso, no nosso caso aqui, nós temos aqui os usuários, então o administrador do sistema ele vai conseguir facilmente visualizar as senhas dos usuários. Tá? Então, se ele for um administrador que tenha má fé, ele vai poder pegar essa password e vai poder testar em outros sistemas ou até no mesmo sistema ele vai poder entrar com essa password no lugar do usuário. Tá? Então,
esse é o problema, tá? Então nós guardamos, né, a senha em formato plain text no banco de dados. Então isso é um problema muito sério, tá? É fácil nós descobrirmos se um sistema tem esse procedimento incorreto, tá? Mas ao mesmo tempo, né, que é um processo simples de nós descobrimos, né, acaba por ser uma vulnerabilidade aí, né, bastante importante nos sistemas informáticos, tá? Então nós temos aqui, então, nesse caso, um problema que, como você pode ver, nós conseguimos identificar aqui qual é o valor da password dos dois usuários, tá? Então esse é um problema. O segundo problema, tá, é que se o usuário, né, e a maioria dos usuários, né, eles fazem isso, tá? Eles usam a mesma password para vários sites, tá? Então ele usa a mesma password para o e-mail, ele usa a mesma password para o Facebook, para o Gmail, para o LinkedIn, enfim, para vários sites. Então, num caso em que o administrador do sistema tenha má fé, ele vai poder pegar essa password e ele vai poder testar em vários em vários websites, né? E vai conseguir entrar, se a password for a mesma, ele vai conseguir entrar no Facebook do usuário, ele vai conseguir entrar no e-mail do usuário e por aí vai, né? Então isso é um grande problema, tá? Então ter aqui uma password plain text é um grande problema, e o usuário também, por sua conta, também não deve ter a mesma password em vários sistemas cadastrados, ok? Tá, se você quiser, você pode deixar nos comentários aí algum comentário sobre essa questão, que eu também posso fazer um vídeo aqui sobre como você pode criar uma senha segura, como você pode armazenar essa senha, né, que procedimento é que você deve adotar em relação à criação de senhas para os seus sites que você usa normalmente no dia a dia, tá bem? Não é o tópico de hoje, mas se você quiser, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo específico para isso, tá bem? Bom, então nós falamos aqui de dois problemas. O terceiro problema é no caso de invasão, tá? Se o sistema aqui que nós estamos falando aqui, se ele foi invadido por um hacker, o hacker automaticamente, acessando aqui então o banco de dados, ele vai ter acesso à senha do usuário facilmente, tá? Então ele não vai ter trabalho nenhum, né, para tentar descobrir a senha, porque a senha está aqui à nossa vista, né? Então esse é o terceiro problema, tá, pessoal? Então nós não devemos ter um sistema com essas características aqui, tá? Então eu vou explicar agora então qual é que seria o processo para nós descobrirmos essa falha e depois eu vou mostrar a solução, tá? Então aqui nós vamos imaginar o seguinte: você vai escolher um sistema, tá, da sua preferência na internet, pode ser qualquer sistema. Então você vai abrir esse sistema e você vai se cadastrar nesse sistema, ok? Então você vai lá e vai colocar o usuário, senha, e-mail e vai fazer o cadastro normalmente, tá? Se você já tiver o cadastro, ótimo, então não precisa fazer outro, tá? Então a partir do momento que você tem um cadastro, né, nesse website, então você vai abrir a tela de login. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma tela de login de um sistema vulnerável, tá? Eu, por razões óbvias, eu não estou mostrando aqui o nome do sistema, né? É um sistema web, tá? Então eu não vou mostrar o nome, mas esse sistema aqui, esse formulário que vocês estão vendo, tá? Ele é de um site que é vulnerável, ok? Então você vai abrir, então, após o cadastro do site, tá? Você vai abrir o formulário de login e você vai clicar, então, na opção esqueci meu login ou senha. Nesse caso aqui, em vermelho ali, né? Então no site que você está testando, você vai ter muito provavelmente um link como esse, né? Esqueci minha senha ou esqueci meus dados, uma coisa desse gênero, ok? Então a partir do momento que você clicou ali, então normalmente o sistema ele vai pedir o teu e-mail, né? Ou alguma coisa desse gênero, para você poder recuperar a sua senha. No meu caso aqui, esse sistema aqui é falho, né? Ele está pedindo aqui o meu e-mail, ok? Então eu vou inserir o meu e-mail, tá? E o que vai acontecer? O sistema ele vai enviar informações para o meu e-mail de como eu posso recuperar a minha senha, ok? Então essa aqui seria o nosso teste, ok? Bom, então aqui você pode ver então o mesmo fluxograma, o mesmo desenho que eu mostrei anteriormente, mas agora aqui com a parte da recuperação da senha. Então
Nesse caso aqui, o usuário, né, ele vai fazer o cadastro no site, né, o sistema, né, nesse caso, site ou sistema, né, ele vai pegar esses dados do usuário e vai cadastrar e vai salvar no banco de dados, tá? E aí o usuário passa a poder ter acesso, né, no sistema, tá? Então, a partir do momento que você se cadastrou, então você vai no formulário de login e você vai clicar então na opção, né, esqueci minha senha, e vai clicar lá e vai preencher o teu e-mail, tá? Então esse sistema ele vai te enviar um e-mail com as informações de recuperação de senha. Como é que você descobre se um sistema é falho nesse quesito? É simples, tá? É uma questão muito simples, tá? E isso aqui, depois que você aprender, você vai levar 2 minutos para entender isso e para saber se o sistema é falho, ok? É simples. Quando você clica no link esqueci minha senha, tá? E coloca lá o teu e-mail, então o sistema vai enviar um e-mail para você. Se esse sistema ele enviar, tá, o teu e-mail, né, a tua senha e o teu usuário, por exemplo, né, se você conseguir identificar a tua senha no e-mail que o sistema enviou, então esse sistema é falho, tá? Eu vou mostrar para você aqui um exemplo, tá? Então aqui nós temos um exemplo do site em questão aqui que eu estou testando, tá? É um site real, tá? E esse site, basicamente, ele tem esse problema. Então o que acontece? Eu coloquei lá, né? Como você pode ver aqui, né? Ó, coloquei aqui o meu e-mail e cliquei em recuperar dados. Então esse sistema enviou um e-mail para mim com as informações de como eu posso recuperar a minha senha. Então esse foi o e-mail que eu recebi, tá? Qual é o problema aqui? Tá? Então nós temos ali, vamos analisar esse e-mail, tá? Nós temos ali então o usuário, que é o meu usuário, maravilha. Aí nós temos a senha, tá? Então essa senha é a minha senha, tá? Então quando você pede um e-mail, né, uma recuperação de senha para um sistema e ele envia a tua password, então o sistema é falho. Por que eu digo isso? Porque o sistema ele não pode, em hipótese alguma, saber qual é que é a tua password. Tá? Então, se o sistema te envia um e-mail e menciona a tua password, então esse sistema é falho. Esse sistema é que tem essa vulnerabilidade que nós estamos aqui testando, ok? Então, vamos imaginar aqui que eu esqueci minha senha, ok? Então nós vamos lá, vamos recuperar, né? Vamos pedir vamos clicar no botão lá, esqueci minha senha, vou colocar o meu e-mail e o sistema vai enviar um e-mail para mim, uma mensagem. Quando eu abrir essa mensagem, né, no meu caso aqui, esse exemplo que nós temos aqui, tá? Então, se eu ver ali a senha que eu tenho, né, aquela senha que eu esqueci, então esse sistema é falho, ok? O sistema, então, resumindo, ele não pode saber qual é a senha, tá bem? Então, agora você me pergunta, Flávio, mas como é que o sistema vai me enviar uma senha se ele não pode saber qual é a minha senha? Tá? Então, eu vou explicar para você aqui como é que o sistema deveria fazer, ok? Bom, então a primeira coisa, pessoal, a solução aqui, ela passa pelo processo aqui, então, de hash, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nós pegamos uma senha, tá? Que é plain text, e nós temos que passar essa senha, converter essa senha num formato, né? Que é esse formato que você vê aí, né, e num formato de hash, tá? Então o que é um hash? Basicamente um hash é uma forma, né, de processar, de baralhar, né, aquela mensagem do lado esquerdo, que é a mensagem plain text, de uma forma que a gente não consiga identificar o seu conteúdo, tá? Então quando nós queremos, né, ocultar o conteúdo, né, de uma string, por exemplo, então nós utilizamos um hash. E o hash que ele basicamente ele vai criar uma string completamente diferente, onde a gente não vai conseguir identificar o seu conteúdo, tá? Então o hash, resumindo, pessoal, ele é uma via só de mão única, tá? Então uma vez que você converteu uma variável plain text em hash, então você não consegue reverter, ok? Então no nosso exemplo aqui nós estamos convertendo a senha 123 em um formato de hash, né? E vai gerar essa string gigante que nós estamos vendo aqui do lado direito.
uma vez que nós fizemos isso, tá? Nós não vamos conseguir reverter esse processo, ok? Então, o hash é uma forma segura de você converter, mas é uma forma só de mão única. Você não consegue reverter e saber o que está escrito lá dentro daquela grande variável, tá bem? Então, a primeira coisa aqui, voltando aqui no nosso exemplo, né? O usuário, ele vai enviar os dados para o servidor. O servidor, por sua vez, né? Ele vai processar essa informação e aqui, então, nós vamos criar, né, converter essa informação que está aqui, né, em vermelho, que é 100 password, nós vamos converter num formato de hash, né? Nós vamos utilizar aí um algoritmo de hash para nós ocultarmos o seu valor, né, o seu conteúdo. Então, esse processo aqui vai ser feito no servidor e o servidor, né, ao invés de ele guardar no banco de dados, né, aquela variável plaintext, ele vai guardar então basicamente essa variável verde aqui que nós temos aqui, né, essa variável grande, ok? Então eu vou mostrar aqui para você como é que ficaria isso, tá? Então aqui nós basicamente temos uma base de dados ou um banco de dados que está implementando corretamente, tá? Essa questão aí, né, do processo de armazenamento de senhas, ok? Então, o sistema ele deve guardar o hash, jamais guardar a password plaintext como no exemplo anterior que eu mostrei. Vou abrir aqui novamente, tá? Então, esse exemplo aqui, nós conseguimos ver, né, identificar a password dos usuários, tá? Isso é incorreto, pessoal, ok? Então, nós devemos guardar o hash. Tá? Então nós pegamos a password, convertemos em um hash e nós guardamos o hash. E agora você me pergunta, pô, Flávio, agora como é que eu sei, né, ou melhor, como é que o sistema sabe qual é que é a password se agora ele tem um hash, né, ao invés de ter a password, tá? Então isso é simples, tá? Então eu vou mostrar aqui novamente, né? Então toda vez, perdão pessoal, aqui. Então toda vez, tá, que você digitar a sua senha no formulário de login, né? Então nós temos aqui, nós podemos pegar esse exemplo aqui, tá? Então você vai digitar a password e a password vai estar em plaintext, né? Então ela vai estar aqui em vermelho, 100 password, tá? Então você vai enviar essa informação para o servidor, né? E o servidor vai checar se você é um usuário válido, ok? Mas antes de checar, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar essa senha que você enviou em plaintext, ele vai converter em hash, tá? E ele vai buscar a password que está no banco de dados, ok? Ele vai buscar essa que está no banco de dados e ele vai comparar os dois hashes, ok? Então o sistema, né, a implementação correta é comparar, a comparação de hashes, não é comparação da password plaintext, ok? Então nesse caso aqui, o sistema ele vai comparar, tá, essas duas passwords em verde aqui, né? Então ele vai pegar a que está na base de dados, vai pegar aquela que você enviou e vai comparar as duas. Aí você me pergunta, mas Flávio, eu estou vendo aqui, por esse exemplo que você mostra aqui na tela, que a senha que está na base de dados, né, no formato hash, não é igual à senha em formato hash que o usuário enviou do formulário de login. Exatamente, tá? Então, pessoal, toda vez que você pega uma string, né, e você converte ela para um hash, tá? Esse número ou esse código grande, né, esse código grande que nós temos aqui em verde, ele é único, tá, pessoal? Por mais que o valor seja o mesmo, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo, a nossa senha é 100 password, ok? Se nós convertermos essa senha para um hash várias vezes, então nós vamos ter vários hashes diferentes, ok? Nós nunca vamos ter o mesmo hash, ok? Então, nós vamos ter hashes diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, o algoritmo, ele sabe, ele consegue comparar, mesmo os hashes sendo diferentes, ele consegue comparar e saber se aqueles dois hashes representam o mesmo conteúdo, tá certo? Então, essa aqui seria então a forma correta de implementação da solução,
ok? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma empresa que faz isso muito bem, ok? Então nós temos aqui a Hotmart, você provavelmente deve conhecer, tá? Então, ao invés da Hotmart, né, vamos voltar no caso incorreto, no caso errado lá, na falha que nós encontramos, tá? Esse site aqui, tá? Ele, o que ele faz? Perdão, deixa eu voltar aqui novamente que eu cliquei sem querer, tá? Então, esse site aqui, que eu não vou falar o nome, ele, quando você pede, né, para ele, olha, esqueci minha senha, me dá aqui os, né, o procedimento para eu recuperar a senha, o que ele faz? Ele te envia a senha que você tem lá guardada no banco de dados, tá? Então, quando você recebe o e-mail, você vai ver a tua própria senha no e-mail. Então, isso é um processo completamente inseguro, tá? É uma vulnerabilidade aqui importante que esse sistema tem, tá? Então, está incorreto. Se você perceber que isso acontece, então você automaticamente sabe que esse sistema ele tem a vulnerabilidade no armazenamento de passwords, porque o sistema ou qualquer sistema, né, ele não pode saber qual é que é a sua password, ok? Então agora eu vou mostrar o caso correto, que seria aqui, por exemplo, o caso da Hotmart, né, que quando ela envia um e-mail para você, tá? Então o que ela faz? Ela não vai te enviar a password. Por quê? Porque ela não sabe a tua password e não deve saber, ok? Tá? Então, como é que funciona? Então ele vai te mandar um link, tá? Porque você pediu, né, um processo de recuperação de senha. Então ele vai te enviar um link e você vai clicar nesse link e ele vai te pedir para criar uma nova password, tá? Então ele vai apagar a password que lá está e você vai criar uma nova password. É assim que você faz, então, né, para implementar a recuperação de senha, ok? Nunca envie a senha para o usuário, tá? Envie um link e esse link vai abrir um formulário onde o usuário vai poder trocar a senha, ok? Então essa é a vulnerabilidade que nós discutimos, tá? Então aqui voltando do comecinho, né? Nós discutimos então a vulnerabilidade, nós discutimos então como detectar essa vulnerabilidade, tá? E nós discutimos então a solução, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Se não ficou claro ou se você quiser mais detalhes, então por favor deixa aí os seus comentários, me envie um e-mail, tá? Entre em contato comigo, tá? Que eu também posso fazer aqui outros vídeos com mais detalhes ou esclarecer as suas dúvidas, tá bem? Então muito obrigado, me acompanhe aí nas redes sociais, dá um like, dá um joinha aí, tá bem? E nós estamos juntos, tá? Se precisar de alguma coisa, manda um e-mail para mim, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer aqui de te ajudar aqui com questões relacionadas aqui com o sistema de segurança, tá bem? Muito obrigado, até a próxima, um abraço, até mais.